vamos ler a partir do versículo 17. Amém? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale de Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregastes nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Aí eu queria que você pulasse lá para o versículo 22 agora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e o ataque-os diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, então entre logo em ação. É o Senhor que saiu à frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gebá até Gezer. Amém? Eu queria te convidar para você continuar com a sua Bíblia aberta. Vou estar dando algum direcionamento, vocês acompanharem aí sobre o texto, amém? Aqui nós vamos ver, meus irmãos, um momento muito importante para a história de Israel, que é o início do reinado de Davi sobre todo Israel, nesse capítulo. Então, lá no início do capítulo, vocês vão ver que vai acontecer algo muito interessante. O que aconteceu? Reuniu todos os líderes de todas as tribos de Israel e foram até Davi reconhecer Davi como o rei de toda Israel. O Israel estava dividida nessa época e a partir desse momento tudo volta a ser uma coisa só. E algo muito interessante acontece, que Davi, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar a capital. A capital agora vai ser Jerusalém, que é a capital até hoje. Mas Jerusalém estava ocupada por outros povos. E nós vamos ler que lá em Josué, no capítulo 15, no versículo 63, vai falar que eles tentaram tomar posse da terra de Jerusalém, mas eles não conseguiram, porque tinham fortalezas muito grandes, era um povo muito forte que estava ali, vivendo onde é Jerusalém. Esse povo se chamava Jebuseus, e eles zombaram de Davi, quando Davi disse que iria invadir a cidade. Sabe o que eles falaram para Davi? Que Davi não conseguiria vencer nem os coxos, nem os cegos daquele lugar, que eles não teriam, nunca que eles iam conseguir invadir. Aí Davi tem uma estratégia muito impactante ali, que é o quê? Ele decide entrar, como eu falei, lá tinham fortalezas muito grandes, mas ele decide entrar pelo encanamento da cidade. Eles entram no YouTube, vocês conseguem ver um vídeo, eu assisti essa semana, da Israel com a Aline, que ela anda por esse túnel, por onde eles passaram. Eles entram por esse túnel e invadem a cidade e tomam posse da cidade. E a partir desse momento ali se torna Jerusalém, que nós tanto conhecemos até hoje. Davi se torna um nome tão conhecido que na história Davi é citado. Na bandeira de Israel até hoje nós vamos ver a estrela de Davi. Todos conhecem o nome de Davi. Todos conhecem sobre Jerusalém, agora então nos últimos tempos, né? Todo mundo tem falado muito sobre Jerusalém. Todos nós sabemos grandes promessas de Deus que existem sobre essa história. E essa história está toda aí nesse capítulo de uma forma muito rápida, né? Eles tomam e começam a vencer. Aí chegamos no texto que nós lemos hoje. O que acontece? Os povos começam a ver, então, que o povo de Israel, que Jerusalém, se tornaria uma ameaça. Então, o que os filisteus decidem? Vamos atacar. Um povo forte vai atacar. E quando vai atacar, o primeiro ponto de muita importância nesse texto é que Davi fez o quê? Ele consultou o Senhor. Então, quando ele recebeu a ameaça que ele ia ser atacado por um povo que é forte, por um povo que poderia vencer, o que Davi fez? Ele consultou o Senhor. O que eu devo fazer? Eu devo atacar os filisteus? Aí o Senhor fala, vai. Aí ele vai e ataca os filisteus. Aí eu pulei aí para a gente não ficar preso. E fomos para uma segunda tentativa dos filisteus contra Davi. E é nesse ponto que eu queria que vocês observassem, claro, sobre estratégias. O Velho Testamento vai sempre falar de guerras,
de posses. O que nós podemos aprender com isso? Estratégias. Nós precisamos ser estratégicos. A estratégia perfeita Davi teve nas duas situações. Ele consultou o Senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria que você refletisse aí no seu lugar. Quais batalhas você tem vivido nos dias de hoje? Que tipo de batalha você tem vivido? Seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, seja no seu convívio com as pessoas, seja onde for. Qual batalha você está vivendo hoje? E eu queria te convidar nesse momento aí em espírito de oração. Consulte o Senhor agora. Deus, eu preciso saber o que fazer nessa situação. Eu preciso saber disso hoje. Eu preciso que o Senhor fale comigo hoje. Então Davi consulta o Senhor. E Deus agora dá uma estratégia espiritual para Davi. Deus não fala da segunda vez, vai lá e ataca eles. Ele fala, espera. Espera aí, Davi. Você só vai atacar eles quando você ouvir um som de marcha na copa das amoreiras. O que é isso? Na parte superior das amoreiras. Então, quando você estiver ali e ouvir um som de marcha, o que era isso, meu irmão? Os anjos do Senhor marchando. Aí ele falava, agora você pode ir. E o Senhor venceu aquela batalha. Não foi Davi, não foi o exército de Davi, não foi a força de Davi. O Senhor venceu a batalha. Então, no primeiro momento, quando Davi lutou, Davi venceu. Mas o povo se levantou novamente, lutar contra ele novamente, e ele recebe a estratégia de Deus. Agora, quem luta é Deus. E Deus vence. Mas, meus irmãos, nós não vivemos nessa época. Nós não vivemos em guerras. Não é sobre isso a nossa vida, mas existe uma lição enorme nesse texto. Nós precisamos entender como vencer as nossas guerras. Aí eu queria te convidar para ir para um texto que é super conhecido. Eu queria que você fosse lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Então, a primeira coisa que esse texto aqui vai falar para nós é que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. E como eu falei aqui nessas tentativas de Davi, quando Davi invade lá Jerusalém, Davi sabia quem era o seu inimigo, Davi sabia que eles tinham grandes fortalezas, Davi estudou o terreno, descobriu que tinha um erro ali, que era o quê? Que era a parte do encanamento, das cavernas. Ele entra lá e ganha estratégia. Depois Davi faz uma estratégia contra os filisteus, que é consultar o Senhor. Consultar o Senhor se ele deveria lutar, se ele deveria ir para a frente da guerra. E depois o Senhor, mais uma vez os filisteus atacam, e o Senhor fala para ele, espera você ouvir algo sobrenatural. Quando você escutar algo sobrenatural, ataca, porque eu vou vencer. A batalha é minha, né? A batalha é do Senhor. E nós vemos aqui para Efésios, e vemos que a nossa luta é contra principados e potestades, contra as religiões celestes do mal. A nossa luta não é contra um inimigo fraquinho, não. É um inimigo muito forte. Por mais que muitas ministrações, muitas pregações, infelizmente hoje, têm tirado essa ideia, têm mostrado como se o diabo fosse algo muito pequeno, muito fraco. Ele não é, meu irmão. O diabo não é fraco, não. O diabo é muito forte. Nós mesmo lemos aqui agora que ele vai agir com astúcia. O diabo é esperto,
Ele tem estratégia. Como que eu vou lutar contra ele sem estratégia? E olha só que interessante. A carta de Efésios, queria que você pegasse aí a sua Bíblia, desse uma folheada aí desde o capítulo 1, nos subtítulos que vão ter cada partezinha do capítulo. Eu anotei alguns aqui, Na minha versão está falando bem assim, vai ter um subtítulo que vai falar as bênçãos espirituais em Cristo, a nova vida em Cristo, a nova humanidade em Cristo, a unidade do corpo de Cristo, o procedimento dos filhos da luz, vida em comunidade, deveres conjugais, deveres de pais e filhos, até chegar onde nós lemos hoje, a armadura de Deus. Então, Paulo, quando escreve essa carta, ele ensina muita coisa. É uma carta maravilhosa de ensino, de estudo. Você aprende muito sobre várias áreas da sua vida cristã. Você aprende como lidar com seus pais, como lidar com a sua esposa. Você aprende como lidar com as pessoas. Você entende como é ser um só em Cristo, não judeu, como é que é isso, como é viver em comunidade. Paulo ensina muitas coisas. E quando chega lá no que lemos hoje, no versículo 10 do capítulo 6, ele fala bem assim, finalmente, em umas versões, né? Na que a gente leu hoje vai falar bem assim, quanto ao mais... Então, resumindo tudo o que eu disse nessa carta, resumindo todos os ensinamentos que tem aqui, eu vou dizer algo muito importante para vocês, que é o quê? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, meu irmão, não importa se você tem 10, 20 anos de crente, não importa se você tem um cargo X dentro da igreja, não importa quem você é, se você é poderoso, se você é influente, não importa. O mais importante temos que ser revestidos por Deus. Nós precisamos do revestimento de Deus. Seja você pequeno ou grande, forte ou fraco, seja você quem for, todos nós precisamos ser revestidos pelo poder de Deus, porque a batalha existe e ela é espiritual. Se nós não estivermos revestidos em Deus, nós não vamos vencer. É triste, mas é verdade. Se você não estiver revestido em Deus, se você não estiver focado no que Deus é, na essência, no princípio de Deus, você não vai vencer suas batalhas. Que batalha é essa? Então, olha só. Nós entendemos aqui em Efésios 6 que a nossa luta é contra o diabo. Nós entendemos que a nossa luta é contra ele e contra a terça parte dos anjos que caiu junto com ele. Como eu falei com os irmãos, o diabo tem poder. Mas o diabo é um Deus caído. Ele é um anjo caído. Então, mais poder que Deus ele não tem. O nosso Deus tem todo o poder. Mas eu não tenho. Você não tem. Então, revestivos pelo poder de Deus, não pelo nosso. Então, quando falarmos de guerras espirituais, não somos nós que vamos para a batalha, porque nós não podemos. Nós não temos força para isso. É Cristo em nós. É o poder de Deus. Cristo vive em você verdadeiramente ou é só uma música? Cristo vive em você verdadeiramente ou é só uma frase, um versículo bonito para colocar no Instagram? Porque no dia mau, nós vamos precisar dessa força de Deus. Então entendemos que a nossa luta é contra o diabo, meu irmão. E aqui vai falar das ciladas do diabo. Ou seja, o diabo é esperto, meu irmão. O diabo vai na sua ferida. O diabo vai na sua fraqueza. Ele te conhece muito bem. Ele prepara ciladas para você. Mas nós aprendemos aqui, com Davi, com o Velho Testamento, a ter estratégias. Nós temos que conhecer nossas feridas. Nós temos que saber quais são as nossas limitações. Qual é a sua limitação, meu irmão? Até onde você pode ir hoje? Será que a sua limitação é sobre relacionamento com pessoas? É a falta de perdão? Será que essa é a sua limitação? Será que a sua limitação é algum pecado? Um pecado recorrente? Você não consegue se livrar dele? Qual é a sua limitação? Porque o seu inimigo sabe qual é. Como assim você não sabe? Estamos muito atrás na guerra já. Porque se eu não sei
qual é o meu ponto fraco, eu vou ser invadido, assim como Jerusalém foi invadida por Davi. Se eu não reconheço, se eu não entendo aonde está sendo falho a minha proteção, as minhas fortalezas, eu estou abrindo brecha para o inimigo. O inimigo é esperto, mano. Nós precisamos entender que o diabo, ele vai agir de várias formas em nossas vidas. E às vezes ele vai usar pessoas para nos ferir. Por mais que nós tenhamos falado aqui que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas nós estamos falando do diabo que é esperto, que ele vai criar ciladas para você. E às vezes nós vamos nos ferir com pessoas e vamos acabar ferindo outras pessoas através disso. E o diabo já encontra um espaço aberto. Como que está o seu coração hoje? Lá no texto também vai falar desse mundo tenebroso. Então ele fala que a nossa luta é contra principados, potestades, contra hortes celestiais que habitam nas regiões celestes, nesse mundo tenebroso. Esse mundo tenebroso, cheio de pecado, é o mundo que vivemos. Jesus mesmo fala o quê? Sobre Satanás. Lá vem o príncipe deste mundo. Olha que forte isso, o príncipe deste mundo. Ou seja, o diabo tem poder sobre esse mundo, tem legalidade sobre esse mundo. A nossa luta é contra este mundo tenebroso, meu irmão. A sua luta tem que ser contra este mundo tenebroso. A sua luta tem que ser em salvar a sua família das ideias deste mundo. A sua luta tem que ser de salvar o seu casamento sobre as legalidades que o mundo dá para o casamento hoje em dia. A sua luta tem que ser sobre gerar um espaço de conforto e confiança para os seus filhos, que o mundo está querendo absorver dos nossos filhos. A sua luta é sim contra o poder do inferno sobre essa terra. Então, se você chegou aqui hoje achando que a sua vida está muito boa, que você não tem problemas, eu estou aqui para falar que a gente tem um monte. A gente tem uma guerra espiritual para vencer. Nós somos a igreja do Senhor. E a palavra de Deus fala que as portas do inferno não podem resistir ao nosso avanço. Nós temos guerras para serem vencidas. Nós temos uma responsabilidade no reino espiritual. Por mais que você não saiba, existem pessoas que são sua responsabilidade. Existem pessoas que estão olhando para você. Existem pessoas que estão vendo como é que você luta as suas guerras. Existem pessoas te observando todos os dias. De todas essas coisas, Deus nos pedirá contas, meu irmão. Nós temos uma responsabilidade muito grande nisso. E aqui vai falar então, meu irmão, que nós temos que ter estratégias para vencer o diabo. E eu vou citar 3 pontos importantes para os irmãos pensarem neste momento. Primeiro, a palavra de Deus fala para resistir o diabo. Se prestar atenção na palavra, resistir. A palavra de Deus não fala para lutar contra o diabo. A palavra de Deus não fala para pisar na cabeça da serpente. Quem vai pisar é Jesus. Entende? Tem muitos erros aí, né? A gente que é do louvor, a gente sabe. Tem umas músicas que a gente fala, não. Não é isso não, peraí. É Jesus que vai pisar na cabeça da serpente. Resistir ao diabo. Jesus fala, lá vem o príncipe deste mundo. E como é que ele completa a frase? Mas ele nada tem em mim. Não interessa se ele é o príncipe, o principado, o poder, a autoridade do inferno, o que for. Nada tem em mim. Não tem como ele lutar contra mim. Ele não tem legalidade sobre a minha vida. Resistir ao diabo. Meu irmão, Deus te chama para resistir ao pecado. Deus te chama para resistir. Sabe por que é isso, meu irmão? Porque é muito fácil cairmos. É muito fácil. Deus te chama para resistir, meu irmão, porque o poder do diabo é muito atraente. Deus fala, resiste. Seja forte, corajoso, resiste. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Não vai ser você que vai bater no peito e o diabo vai ficar com medo de você. Não é assim. Ele fugirá de você porque eu estou em Cristo e ele nada tem em Cristo. E aqui vai falar o quê? Não podemos ser contaminados por este mundo. Estratégia para vencer o inferno, meu irmão. Não seja contaminado por este mundo. Parece simples essa frase,
Parece clichê essa frase. Mas nós somos contaminados pelo mundo em pequenas coisas. Sem nem perceber, se torna grandes coisas. Nós somos contaminados por esse mundo, meu irmão. Às vezes até por uma série que a gente assiste. Às vezes até por um grupo de amigos que a gente insiste em manter a amizade sabendo que aquilo não é seu lugar. Quantas coisas nós vemos hoje em dia? Quantos exemplos nós vemos disso? Meu irmão, é simples. Passa a andar com alguém muito tempo, você começa a falar como aquela pessoa. Você começa a ter o jeito de brincar que aquela pessoa tem. Começa a observar, você gosta de, vamos para o nosso contexto, igreja, você gosta de assistir pregações no YouTube, começa a assistir de uma pessoa específica, você começa a falar como ele. Vou dar um exemplo clássico. Quantos ministros de louvor falavam igual a Ana Paula Valadão nos anos 90? Não é verdade? Porque eu ouvia tanto, eu falava, gente, eu sou de Brasília, meus pais são da Paraíba, e eu falava mineirês, de tanto que eu ouvia a ministração diante do trono. O tempo inteiro dava uma hora ou outra coração, e estava ali, porque é muito fácil você ser influenciado. É muito fácil. Não se contamine com as coisas deste mundo. Se contamine com o Espírito. Chega perto do Espírito. Vai atrás da palavra de Deus. Faz a palavra de Deus fazer parte do seu dia a dia. Faz a palavra de Deus fazer parte do seu vocabulário. Isso vai vencer o inferno. Aí você vai vencer suas batalhas. E por último, e muito importante, mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos mudar a forma que nós pensamos, porque nem sempre é a forma que Deus pensa. Na maioria das vezes, não é a forma que Deus pensa. Nós precisamos mais uma vez voltar para o texto inicial ali e fazer como Davi. Nós temos que consultar a Deus. Deus, estou pensando em fazer tal coisa. Eu posso? Aí Deus fala, não, é você, eu acho que foi coisa da minha cabeça. Deus, eu vou fazer tal coisa. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Porque a gente não muda o nosso pensamento. A gente finge que consulta a Deus. A gente faz o teatrinho que está consultando a Deus, mas não está. Porque o nosso coração já decidiu o que a gente quer fazer. E a palavra de Deus fala que o nosso coração é falho. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos estabilizar a nossa mente em Deus. Nós precisamos estabilizar as nossas ideias, os nossos projetos, a forma que nós pensamos, meu irmão. Nós precisamos colocar em Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho feito muito isso nos últimos dias. E como a minha mente tem mudado. Nossa, eu estava falando com a Ju esses dias, que eu quase não me reconheço mais em algumas coisas. Existiam muitas coisas na minha vida, muitas coisas que estavam ali enraizadas, a Ju até falou isso, que eu mesmo falava, eu acho que eu nunca vou mudar nisso aqui. Eram coisas tão enraizadas em mim, que no dia que eu falei, Deus, eu não me importo mais. Me mostra do jeito que é. Começou a mudar. E foi tão pequenininho, foi em tantas coisas tão simples, que com o passar do tempo eu olhei e falei, nossa, quem é você? Está mudando. Quer dizer que agora eu sou o indestrutível e inabalável? Não. Porque olha lá, no versículo 13 fala bem assim, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Então eu dei um exemplo aqui para os irmãos que existem coisas da minha vida que Deus tem me mudado. Mas eu não posso pensar bem assim, nossa, mas como eu estou mudado e agora encheu o meu coração de orgulho, nossa, como eu sou um cara tão parecido com Deus agora, e isso e aquilo. Não. A palavra de Deus fala, se reveste com a armadura de Deus e continue inabalável. Nós somos corruptíveis todas as horas, todos os minutos. Nós estamos sujeitos a cair em todo o tempo. Não é um microfone aqui na mão que me faz ser superior a você. Não é. Nós somos todos pecaram. Somos todos iguais. O que vai me fazer diferente em alguma coisa é Cristo em mim. Se Cristo viver em mim, viver em você, as coisas serão diferentes. Então, meu irmão, todos estão entendendo? Amém?
Amém. Existem guerras em nossas vidas pessoais e existem guerras em nossa vida igreja. Se nós não vencemos as nossas guerras pessoais, como venceremos as guerras da igreja? Não venceremos. E a igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor, seremos envergonhados? A igreja do Senhor vai perecer? Claro que não. Não é sobre mim. É sobre o propósito de Deus. Então, se eu não luto as guerras espirituais que eu deveria estar lutando, quem perde sou eu. Se eu não me coloco em uma posição no reino de Deus, que eu deveria ter assumido há muito tempo, quem está perdendo sou eu. O reino de Deus não perde, ele não depende de mim. Ele não depende de você. Jesus é a cabeça da igreja, não eu. Não o pastor. Não o líder fulano de tal. Jesus é o cabeça da igreja. Então, meu irmão, eu queria que hoje você saísse daqui com a convicção de que você é a igreja do Senhor e que você precisa lutar no reino espiritual. Do Senhor é a guerra. É dele. Já está ganha. Nós só precisamos nos disponibilizar para ele. Mas para fazermos isso, nós precisamos vencer nossas guerras pessoais. Meu irmão, você precisa vencer esse perdão que você não libera. Você precisa. Irmão, você precisa vencer esses pensamentos que vêm na sua mente, que falam bem assim, não, nunca mais farei isso. Nunca mais vou dizer tal coisa. Nunca mais isso, nunca. Você precisa vencer essa sua arrogância de achar que você é forte o suficiente para não sofrer mais. Precisamos ser inabaláveis. Pode acontecer o que acontecer. Senhor, eu sofri com isso. Se precisar, eu vou de novo. Porque eu sou inabalável. Eu estou em Cristo. Meu irmão, nós precisamos vencer essas guerras em nossa mente. Nós precisamos vencer essa guerra entre pessoas. Nós precisamos parar com isso. Não vou em tal lugar porque fulano está lá. Isso não tem a ver com Cristo. Como que você vai vencer guerras espirituais se você não consegue vencer uma guerra com as pessoas? Se nós lemos aqui que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é espiritual. Nós precisamos sair de um lugar, meu irmão, de ser criancinha no reino espiritual. Porque Deus quer guerreiros prontos para a guerra. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer me usar, Deus quer te usar nesse reino, que é o reino do Senhor Jesus, que ele precisa se expandir aqui em Sobradinho, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, aonde Deus nos colocou. Nós precisamos ser diferentes. Deus quer isso de você. Não que ele precise disso. Você precisa disso. Porque quando estivermos no centro da vontade de Deus, aí vai ser o que cantamos aqui hoje. Eu não quero sair desse lugar. Não é aqui que eu quero ficar todos os dias da minha vida. Quando eu entender qual é esse lugar, qual é o centro da vontade de Deus, meu irmão, de lá você não sai. Algo para os irmãos. Eu passei por um momento na minha vida aí, no último ano, em que eu estava perdendo a minha fé em Deus. Eu estava desanimado. E eu falava para minha esposa várias vezes isso. Falava, o meu medo é virar um desigrejado. Eu sei que eu estou quase lá. Eu estou muito ferido, muito angustiado, não consigo cultuar, não consigo fazer as coisas, eu não posso estar desse jeito. Meu irmão, eu sou da igreja desde os 6 anos. Aí imagina, na minha vida adulta, com o meu filho, o meu desespero estava isso. Como que eu vou viver sem Deus? Como eu vou criar meu filho sem Deus? Impossível. Eu não posso fazer isso. Deus me ajuda. E a minha oração era, Deus me tira daqui. O tempo inteiro.
Deus, me tira daqui, eu preciso sair desse lugar, eu preciso sair desse lugar. Meu irmão, foi um processo bem doloroso. Mas como Deus tem falado comigo, como Deus tem falado com a minha esposa, como Deus tem trabalhado em nossas vidas. E hoje, quando estávamos cantando aqui a música Escudo, meu coração se encheu de gratidão. Porque eu olhei e falei, Deus não desistiu de mim. Eu estou aqui ainda. Eu podia estar no mundo, meu irmão. Eu podia estar louco, com raiva de Deus, como a gente vê tantas pessoas lá fora. Mas eu estou aqui até hoje porque eu sou forte? Não, porque Deus não desistiu de mim. Isso é maravilhoso. E eu quero falar isso para você, meu irmão. Deus não desistiu de você. Não importa como está a sua mente, o seu coração. Não importa como estão os seus problemas. Não importa quais são as suas batalhas hoje. Deus não desistiu de você. Ele guerreia as nossas guerras. Jesus, o Senhor dos exércitos, é Ele, o Rei da glória. Ele que vai guerrear as nossas guerras. Então, neste momento, meu irmão, eu queria convidar o pessoal do louvor. Eu queria te convidar a ir no seu lugar, individualmente. Feche os seus olhos. Eu queria te convidar para juntos refletirmos aqui nessa canção. Refletirmos no que foi ministrado aqui agora. E eu vou te dar agora a chave, o maior poder que existe. É o nome de Jesus. O maior poder contra o inferno, contra principados, contra potestades, contra pecado, contra dúvidas, contra problemas. Jesus. Ele venceu tudo lá na cruz. Por mim e por você. Então feche os seus olhos agora. E eu quero te pedir para você identificar quais são as suas batalhas. E para você clamar o nome de Jesus agora. Meu irmão, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui agora. E eu te convido para viver algo sobrenatural neste momento. É você e Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e apresente. Deus, essa é a minha batalha. Às vezes você pode estar igual eu estava. Deus, eu estou perdendo a minha fé, Senhor. Deus, eu não consigo te ver mais nas coisas que eu faço. Eu não consigo te ver mais, Deus, onde o Senhor está. E eu te peço neste momento, meu irmão, não somos nós, não é a música, não é quem está aqui, é o Espírito Santo de Deus que te cura. E Ele está aqui. Clame o nome de Jesus, meu irmão.